De vereadores de Cuiabá realizou uma audiência pública ontem para discutir a polêmica da licitação do transporte coletivo da capital. E os parlamentares querem mudança no edital e isso pode acontecer até deles entrarem na justiça. E a gente vai saber qual que é a maior mudança que causa mais polêmica agora, porque está aqui no Jornal do Meio-Dia o vereador pelo PROS, o Dilemário Alencar. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Nayara. É uma satisfação estar aqui novamente para conversar com a grande audiência da TV Record. Olha, uma das maiores polêmicas dessa licitação é o tempo. 30 anos, vereador. É muito tempo para dar a concessão por uma empresa trabalhar aqui no transporte coletivo da capital. Deveria, isso é a opinião de vários analistas da área, até mesmo de transporte, de seguir o padrão a nível nacional, que é de 15 prorrogado por mais 5 ou de 10 prorrogado por mais 5. Nayara, será possível mudar esse ponto? Veja, Nayara, na audiência pública, e foi uma audiência muito representativa, estava presente representante do Ministério Público, da OAB, da Universidade Federal de Mato Grosso, da ARSEC, da Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, mais de 40 entidades representativas da sociedade, e teve 3 pontos que foram muito questionados no edital de licitação da Prefeitura. Por exemplo, o primeiro ponto, o grande prazo para essa concessão de até 30 anos, podendo chegar até 2050, 30 anos. E aí nós questionamos o secretário porque foi feita uma pesquisa, Nayara, e nenhuma capital adotou esse modelo em concessão de transporte público desse prazo excessivo de 30 anos. Então foi feita uma contraproposta, nós vamos apresentar ao prefeito, Emanuel, com cópia para o Ministério Público, que seja feito um aditivo no edital e esse prazo seja de 10 mais 5 anos, porque você deixar 30 anos é perigoso, principalmente se correr o risco dessas atuais empresas que operam aqui em Cuiabá ganharem, porque elas prestam péssimo serviço aos usuários. O senhor já estava aqui, viu a nossa participação, a participação do telespectador do JMD aqui na tela, falando justamente desse monopólio, de que é preciso entrar outras empresas, é preciso aí ter essa competitividade. Agora, um outro ponto dessa licitação é sobre a climatização, né, vereador, que foi proposta na licitação 30%, mas ainda está muito aquém da necessidade do cuiabano. A gente sabe que é uma cidade muito quente e não é luxo. O ar-condicionado dentro do transporte coletivo é necessidade e direito desse usuário. Então, esse foi outro grande ponto de reclamação. As pessoas que estavam presentes na audiência, as pessoas de forma justa querem que os ônibus, com a nova licitação, 100% da frota seja climatizada. E a Prefeitura está defendendo apenas 30%, chegando em 5 anos os 100% para a climatização. Isso é muito perigoso também. A cidade é muito quente, de forma que nós vamos apresentar uma proposta de que a climatização na frota seja de 100%, ou no máximo, que no mínimo comece a rodar os novos ônibus com 70% de climatização e avançando até 2023 o restante dos 30%. Agora, você começar com 30% e esperar 5 anos para chegar a 100%, isso vai ser muito ruim para os usuários. E, vereador, os pontos aqui da capital, eles não entram aí, as empresas que participarem dessa licitação, a empresa que ganhar não vai ser responsável por nenhum ponto da capital que vai gerar, ou seja, muito mais despesa para a Prefeitura. A Prefeitura está trazendo, então, nessa licitação para si a responsabilidade dos pontos? Exatamente, é um outro problema, né? É outro problema, e aí é um ponto que nós queremos que seja colocado no edital que essas atuais empresas não sejam habilitadas, porque nesse atual contrato de concessão, a obrigação delas é conservar os pontos de ônibus, fazer novos pontos de ônibus, conservar o terminal do CPA1, CPA3. E se você for no CPA... Pontos com acessibilidade, exatamente. Isso é muito importante. Se você for no terminal do CPA1, está horrível a manutenção, nem o banheiro não consegue usar. Nós temos em Cuiabá aproximadamente 2.000 pontos de ônibus. Apenas 600 pontos de ônibus têm alguma cobertura, algum assento. Então, essas empresas atuais não cumpriram o dever de casa, né? Uma das questões que foi muito colocada é que nós vamos defender também que seja aditivado no contrato de concessão que somente possa se habilitar empresas
idôneas e que têm um histórico de bons serviços prestados na área do transporte coletivo. Porque se não colocar essa regra, corre o sério risco dessas atuais empresas continuar aí e continuar com a política perversa de todos os anos aumentar a tarifa, mas não ter melhoria para o usuário. Pois é, o senhor tocou num ponto importante, a tarifa do transporte coletivo hoje está em R$ 4,10. Aí o usuário desse transporte se questiona, mas assim que essa empresa ganhar a licitação, a tarifa vai ser logo reajustada, porque a gente sabe que todo o estudo foi feito em cima dos R$ 4,10. Inclusive, a explicação da CEMOB da demora de se lançar a licitação foi justamente pelo sobe e desce da tarifa. Só que é preciso estipular que essa tarifa permaneça pelo menos por um tempo em R$ 4,10. Essa foi outra Isso com certeza foi também Foi um grande questionamento, porque nós, vereadores que fazemos oposição ao prefeito Emanuel, o vereador Dilemário e outros, nós conseguimos baixar nesse ano por 2 vezes a tarifa, de R$ 4,10 para R$ 3,85, mas o prefeito, junto com a Arsec, bateu duro e fez novamente voltar para R$ 4,10. Então, nós perguntamos ontem para o secretário da CEMOB, a partir de 2020, vai vigorar a tarifa de R$ 4,10 ou vai ser outro valor? Ele falou que vai ser outro valor. Está fazendo a licitação com base de R$ 4,10, mas já em 2020 aumenta. Eu tenho até aqui um gráfico, veja, Cuiabá hoje, com a tarifa de R$ 4,10, tem a tarifa mais cara do Brasil, proporcionalmente falando, em relação à média percorrida de ônibus de ida e volta. Para você ter ideia, Cuiabá, a viagem percorrida e de volta é uma média de 13,5 quilômetros. A passagem mais cara hoje no Brasil é em Belo Horizonte, que é R$ 4,50. Só que lá, a corrida, a viagem de volta é 41 quilômetros. 41 quilômetros. São Paulo, que é o percurso mais longo, a média é de 44 quilômetros, a tarifa em São Paulo é R$ 4,30. A gente conversa... Tem bairro aqui que é a menos de 3 quilômetros do centro de Cuiabá, o cidadão paga a tarifa de R$ 4,10. Agora, a gente conversava em outra ocasião da necessidade de se chamar a AGER para participações públicas. O porquê? Porque a tarifa intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande é muito mais barata do que a tarifa das duas cidades. É R$ 3,65, enquanto Cuiabá e Várzea Grande tem R$ 4,10. Algum representante da AGER apareceu nesta audiência pública? Não, nós vamos chamá-los, porque nós criamos uma comissão na audiência pública, uma comissão formada por segmentos organizados da sociedade. Essa comissão vai servir para quê? Para fazer novos debates e também acompanhar o edital de licitação, o processo. Inclusive, hoje eu tive contato com a CDL, né? Porque, na verdade, hoje a passagem de ônibus, a grande maioria é paga pelos empresários. O passe, né? O Vale Transporte é pago pelos empresários. Então, nós vamos desdobrar uma audiência, até uma sugestão tua, para fazer no período noturno. Isso, nós vamos fazer uma nova audiência. O trabalhador consiga participar dessa audiência. Desta vez, talvez lá na CDL, no plenário da CDL, que é bem grande, e aí nós vamos convidar a AGER, vamos convidar uma série de outras autoridades, entidades, para dar desdobramento nessa audiência de ontem. Agora, nós queremos deixar muito claro à população, vamos ficar atentos, porque se essas empresas que estão aí ganhar essa licitação por 30 anos até 2050, corre o sério risco das pessoas do transporte coletivo que usam ônibus continuar escravizados com essa política perversa, de todo ano pagar uma tarifa alta e não ter melhoria. Inclusive, nós estamos querendo colocar no edital indicadores de melhorias, ou seja, que a tarifa, o aumento da tarifa, seja atrelado a melhorias reais para o usuário. Vereador, rapidamente, antes da gente terminar, eu queria falar de eleições 2020, o PROS. A gente sabe que o grande nome do PROS é Gisela Simona, porém, parece, a informação que a gente tem de bastidores é que está difícil convencê-la a sair candidata à Prefeitura de Cuiabá. E aí, teria uma outra alternativa? O plano B seria o senhor, por exemplo? Não, a Gisela é unanimidade dentro do partido, é um grande quadro. Ela foi surpreendente na eleição dela para deputado federal, foi a mais votada em Cuiabá, tem preparo e nós estamos buscando convencer a Gisela a aceitar esse desafio de ser candidata pelo partido. Ela está meio reticente, está
advogando que deve discutir essa questão em 2020, mas eu penso que muita coisa vai acontecer até janeiro, fevereiro, março do ano que vem. E a gente vai trabalhar no convencimento de que a Gisela seja candidata como uma alternativa da população votar para prefeito de Cuiabá. Certo, muito obrigada pela sua vinda. Eu agradeço e dizer para a população que nós vamos lutar firme para que essa licitação do transporte realmente traga novas empresas para Cuiabá ter um transporte coletivo de qualidade.